Bom, e aqui já trazendo alguns dados desse relatório também, né? A gente monitorando Deep Dark Web, nós identificamos os setores mais visados, né? Por esses grupos, esses atacantes. Financeiros seguros campeão, né? Sempre em primeiro lugar, porque lida com dados muito sensíveis, lida com dinheiro, né? Então, é realmente um alvo que utiliza muito apelo emocional nessas fraudes, nesses golpes, né? Então, é um empréstimo aprovado na hora, né? Algo nesse sentido eles utilizam de apelo emocional para divulgar essa fraude e capturar, né, a pessoa vítima ali que está acessando ali aquele site, enfim. O setor de tecnologia, a gente tem visto uma crescente, né? Principalmente empresas de tecnologia que disponibilizam sistemas para algum setor em específico, né? Então, a gente tem visto muitos casos como esses de ataques a essas empresas que são focadas no segmento de saúde, que são focadas no segmento financeiro. Então, as empresas de tecnologia, a gente tem visto uma crescente elevadíssima, né, na procura de ataques, enfim. A parte de telecomunicações também, né? Tem vários tipos de golpes e fraudes envolvendo esse segmento, e porque também, né, transacionam muitos dados, e dados de praticamente todos os brasileiros, porque, né, o número, né, de pessoas, né, do Brasil que possuem, né, um plano, um chip, um número de telefone elevado. E segmento de varejo, e-commerce, né, por conta de ter-se um produto físico ali para atrair a vítima, e a questão da saúde também. A saúde, alguns anos atrás, a gente não via como um segmento em que os atacantes, eles viam como potencial, né, um setor visado. Tinha-se, alguns anos atrás, até uma política, um compliance deles, né, de não atacar setores da saúde. Mas eles começaram a ver que um hospital, quando ele sofre um ataque de ransomware, ele precisa pagar esse ataque o mais rápido possível, porque há pacientes envolvidos ali naquela situação, são sistemas que paralisam, são aparelhos que estão conectados, né, à internet, aos sistemas. Então, isso vem caindo por terra nos últimos anos por conta de ser um setor que dá um retorno financeiro muito rápido quando ele sofre algum tipo de ataque. Perfeito, né? Complementando a primeira parte da saúde, né? A gente sabe que vida é uma só, né, pessoal? Então, quanto tão crítico assim essa área, às vezes a grande parte das empresas não tem o que fazer, né? Então é mais vale a pena tu ter esse custo, né? Vamos dizer assim, de pagar o resgate do que ter uma baixa de vidas, né? Então, coloca-se na Exato. balança isso, né? Então, pesa bastante. E um item bem interessante, né, pessoal? O item 2 de tecnologia, muitas empresas, a gente vai abordar agora no próximo slide, mas principalmente os ataques, né, na cadeia de suprimentos, né, o supply chain. Então, por isso que as empresas de tecnologia são tão visadas hoje. Hoje a gente tem várias soluções, né, que nas modalidades SaaS da vida, né, aí pode ter banco e toda, etc, né, por esse motivo a tecnologia está sendo tão visada, né, então viram que é mais, vamos dizer assim, fácil, né, atacar uma empresa de tecnologia do que uma empresa financeira que já possui todos os seus controles robustos de segurança. Exato. Eu acho que é no próximo slide que a gente Isso. traz esse caso. Esse caso, impossível, né, não ter tido conhecimento dele ano passado, caso da CIM. A gente já, anterior a ele, a gente já tinha visto casos similares, mas e cada vez mais a gente tem visto essa crescente, né? Então, quando as empresas começaram a sentir, né, de entender a criticidade de monitorar os seus ambientes, de monitorar fora do seu perímetro, monitorar os seus dados, a sua marca, vem aí com força esses ataques a terceiros, a cadeia de suprimentos, no qual a gente também precisa estar olhando para os nossos fornecedores, para as tecnologias que nós utilizamos.
né? Acredito que logo vai sair na mídia, mas no dia 25 de março, uma empresa que é global, do ramo também fitness, saúde, e que trabalha com diversas empresas, né? E o foco deles é no âmbito corporativo, então a empresa ela contrata esse serviço e disponibiliza para o funcionário, sofreu, né, um ataque, né? Então, um ator malicioso conseguiu adentrar ali diversas contas e teve acesso à informação de diversos usuários, porque é uma empresa que é global, né, está presente no mundo todo, dados de outras empresas estão imputados ali, né, dados de usuário final, então, com um ataque, esse ator malicioso, ele consegue ter acesso a diversas informações de diversas empresas, né? Então, essa é a tendência que a gente tem cada vez mais visto. Se a gente fosse falar sobre especificamente cada tipo de monitoramento, que, né, que seria interessante a gente atuar, a gente precisaria de, chutando baixo, no mínimo uns 3, 4 tech ops para esmiuçar bem eles, né? Mas tudo isso que a gente está falando, a gente já trabalha em conjunto com a Interop, a gente já realiza esse tipo de monitoramento, né? Então, aqui a gente está trazendo esses casos, a plataforma ela está apta tanto para monitorar as suas tecnologias, os seus dados, os seus ativos mais importantes, assim como também tecnologias de terceiros, né? E reforçando essa questão do supply chain, né, como é importante a gente também fazer a segurança, acompanhar a segurança dos terceiros, né? Então, para quem utiliza aí, né, IA, né, estamos falando de IA, né, teve um ataque ontem, hoje, saiu do Cloud Code, né, que é um terceiro que se chama Axios. Então, quem utiliza aí, né, então, mais uma vez, né, uma empresa de IA sendo afetada por um terceiro que fornece serviço. Então, quem Sim. utiliza aí, da pouco a Cloud Code, né? Então, dê uma avaliada aí, aproveitando já o aviso. E às vezes, tu sabe que não é nem um ataque, às vezes é uma vulnerabilidade dessa empresa. Ano passado, eu peguei um caso desses milhares de IAs que tem de transcrever reunião, sabe? De transcrição, de resumo, enfim. E aí a gente identificou que essa IA estava alocando a transcrição de reuniões, e era uma reunião executiva com o presidente da empresa, e isso estava num bucket S3 público. E aí a plataforma conseguiu identificar, a gente conseguiu pegar o áudio, a transcrição em texto, então, assim, não foi um ataque, mas alguém com acesso àquilo, então um ator malicioso que conseguisse acessar aquela informação, iria conseguir pegar dados muito críticos ali, dados de relatórios, informações financeiras daquela empresa, né? Então, não foi um ataque a uma IA, mas foi uma brecha de segurança dessa empresa que utiliza IA. Isso é importante também a gente ter em mente, né? Bom, e analisando isso, agora a gente não está falando de dados de Axor, a gente está falando do relatório anual da IBM. Nós temos acompanhado, né, essa evolução dessas tendências, né? E até o ano passado a gente tinha um alto volume de comprometimento de credenciais, né? Então, essas bases de dados, essas credenciais corporativas que eram disseminadas, vendidas, repassadas no mundo da Deep e da Dark Web. E hoje, o principal vetor de ataque não tem sido mais essas credenciais, continua, né? Continua ali, a gente tem ali um percentual ainda elevado, mas os ataques de phishing voltaram com força, né? A gente viu ano passado também disseminação de artefatos maliciosos no WhatsApp, uma tática quase milenar, né? O malware existe há muito tempo, desde que a internet foi criada, e esses tipos de golpes voltando, né? Esses tipos de vetores de ataque voltando por conta dessa questão ali da IA. Né? Hoje é muito fácil a gente
com auxílio ali de soluções, a gente criar, né, esses tipos de vetores. E aí o phishing, ele tem ele tem crescido, né, como principal vetor de ataque, porque ele pode, é uma página, é um aplicativo, uma aplicação que pode se passar ali por alguma instituição, alguma empresa, e com isso, né, coletar dados ali direto da fonte, né? Então a gente tem tantos casos de phishing ali de sites que podem estar se passando, por exemplo, pela Magazine Luiza, como a gente pode ter um phishing direcionado ao nosso ambiente corporativo, né? Então, se, por exemplo, eu utilizo como portal de comunicação o Slack aqui na Axor, eu posso receber um phishing se passando pelo meu ambiente de login ali do Slack, né? E aí eu coloco ali meus dados de acesso e com isso o ator malicioso tem esses dados. Então, a gente tem visto ali essa tríade, né? O monitoramento de credenciais corporativas que ainda está muito em alta, a crescente do phishing e a crescente do vetor de supply chain, né? A gente tem dados de que no último ano, nos últimos 2 anos, a gente tinha 15% dos ataques globais eram por cadeia de supply chain e esse número duplicou, passou para 30% no último ano. Então, realmente são pontos. Se hoje você não tem essa visibilidade, né, dentro da sua empresa e quer saber por onde começar, seriam ali os 3 pontos principais que a gente destacaria: monitoramento de credenciais, monitoramento de terceiros e de phishing também. Complementando, o credencial vai vazar, né, em algum momento, né, pessoal? Hoje a gente utiliza muitos serviços, né? Hoje dificilmente uma empresa consegue verticalizar tudo. Não existe isso, né? É muito difícil. Hoje nós dependemos de parceiros, né, de fornecedores. Então, a mesma coisa, nós, Interop e Axor, né? A Axor, ao mesmo tempo, seja um fornecedor e também é um terceiro, né? Então, temos que ter essa preocupação. Exato.